Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para comemorar aí o mês da mulher, né? Já passou aí o Dia Internacional da Mulher, mas é um pensamento que eu tive há muito tempo atrás e é uma coisa que eu trabalhei muito em mim. E eu sentei, eu pensei, eu escrevi e eu pensei que daria um vídeo muito bom. Então, esse vídeo é pra você, tentante, pra você aí que sonha em ser mãe, pra você, mulher. É mais um vídeo da série Coração de Tentante. Então, vamos lá? Bom, quando eu sentei pra pensar nesse vídeo, veio diversas coisas na minha cabeça, sabe? E eu pensei muito na Vanessa de alguns anos atrás. Como eu pensei que as coisas seriam óbvias, como eu pensei que eu poderia controlar tudo. Na minha cabeça eu ia estudar, eu ia trabalhar, eu ia conquistar algumas coisas, eu ia achar um bom parceiro e eu iria ser mãe. Esse era o caminho pra mim. E é muito engraçado pensar que muitas mulheres a maternidade vem de repente, vem depois de muitos anos, quando você tá bem mais velha. E pra mim foi uma coisa muito assim, que veio muito cedo pra mim. Porém é uma coisa que eu não falava, eu não demonstrava. Eu desde criança eu olhava para minha mãe e para as outras mães e eu admirava elas como mulher, sabe? Eu admirava demais a força delas. E eu via muito como minha mãe abdicava de muitas coisas por nós, sabe? A minha mãe, ela é enfermeira e ela trabalhou muito tempo numa área de resgate, de assistente de segurança do trabalho, enfim, numa plataforma da Petrobras, né? E a minha mãe, ela não tinha uma rotina tranquila. E eu olhava para ela e eu via como ela estava cansada. Mas ela chegava do trabalho, ela fazia bolo, ela fazia janta, ela sentava para ajudar na tarefa se a gente precisasse. E eu não via só, assim, eu não conseguia ver aquilo só na minha rotina. Eu conseguia entender como ela se doava pra mim. E pra nós, né? Pra mim e pros meus dois irmãos. E cara, eu admirava demais a minha mãe. E até hoje eu admiro como ela se doa pra família. E você vê que apesar dela se doar tanto, dela dar tanto da energia dela pros outros, como ela é feliz. Você olha pra ela, você vê ela sorrindo, você vê ela conversando, você vê que ela é feliz com a decisão da vida dela. E eu sempre achei isso muito valioso, sabe? Eu achava que o trabalho da minha mãe em casa era algo muito valioso. Além do trabalho dela fora de casa também, que minha mãe ajudou muita gente, né? Cuidou de muitas vidas, enfim. Mas eu comecei com esse olhar na minha mãe. E depois disso, eu venho de uma família onde as mulheres são verdadeiramente mães. A maioria tem muitos filhos, poucas pessoas na minha família têm filhos únicos. Então eu sempre admirei demais elas, sabe? Sempre respeitei muito elas. E é engraçado pensar que eu era daquela turma de várias amigas, sempre fui muito baladeira, sempre eu curti muito a época da faculdade, de baladas e tal. E eu saía mesmo de segunda a domingo, eu era essa garota. E eu tinha um grupo de amigas, né? E muitas delas diziam: Não, eu não quero ser mãe. Ai, meu Deus do céu, que horror! Não, vai dar muito trabalho e tal. E eu só dava risada ali, não comentava, mas eu pensava muito dentro de mim: Deus me livre, né? Mas quem me dera, quem me dera. Aquele não era o momento, com certeza, na época da faculdade, com certeza não era o momento. Mas se acontecesse em qualquer momento da minha vida, qualquer momento mesmo, eu tenho certeza que eu daria o meu melhor. E eu seria a melhor mãe possível. Bom, o tempo passou. Quem me conhece mais em intimidade sabe que eu namorei muito. E eu terminei muitos namoros por poucas coisas que às vezes eu nem justificava muito pros outros, nem pra pessoa que eu terminei por quê. Mas eu confesso pra vocês que eu sempre busquei no namorado um possível parceiro. Não necessariamente um marido, porque não era uma coisa que eu pensava.
Mas eu olhava para aquele cara e eu pensava, cara, e se eu tivesse um filho com aquele homem? Aquele seria o pai ideal para meus filhos? E o tempo passou e de repente eu encontrei o Wagner. E eu vi muito isso nele. Em pequenos atos deles, pequenas atitudes com a família dele, principalmente no jeito que ele trata a mãe dele, no jeito que ele trata a minha mãe, no jeito que ele sempre me tratou e cuidou de mim. Então pequenas coisas me fez ver ele de outra forma. E as coisas foram acontecendo e nós nos casamos e eu pensei, bingo, achei, agora eu vou ser mãe. Bom, em abril de 2017 nós tivemos a alegria do positivo e foi algo assim muito louco porque eu quase não acreditei. E o Wagner no primeiro teste ele já ficou tipo, não, tá tudo certo, é positivo. E eu fiz alguns testes, se eu não me engano eu fiz 3 de farmácia, depois fiz o de sangue e aí nós contamos para nossa família. E assim, nós ficamos em êxtase, assim, e nós estávamos prontos, né? Nós estamos há muito tempo prontos. E de repente eu recebi um balde de água fria. E você se sente totalmente impotente naquele momento. Porque você não pode fazer nada, os médicos não podem fazer nada, e aí então muita gente não sabe, eu acho que nem meus pais, assim, eu não cheguei a ter essa conversa com eles, mas foi algo que ficou muito dentro de mim, que a gente fica com o pensamento de que toda mulher, ela foi feita para gerar. Se você tá aí, você é homem, você tá me assistindo, você só está aqui por causa de uma mulher. Então a mulher, a biologia dela é para isso. Você foi feita para gerar, para procriar. E quando você não consegue, você se sente fraca, você sente como se você tivesse uma deficiência. Eu digo que como se fosse um defeito de fábrica. Eu acho que eu posso chegar a esse ponto. Acredito que sim, como se fosse um defeito de fábrica. É a mesma coisa que você comprar uma impressora e ela não imprimir. Então, por muito tempo, conforme a gente foi descobrindo os problemas, e mais problemas, e tratamento, e exame, e a cada momento que isso ia passando, eu por muitos momentos, pra mim, sem falar pra ninguém, eu me senti menos mulher. Eu não me senti uma mulher completa. E às vezes eu pensava, cara, as minhas amigas que não queriam, elas chegaram no momento da vida que elas decidiram, ou aconteceu, e viraram super, super mães. Assim, indiscutível que elas são incríveis. E eu, que sempre quis, não aconteceu. E às vezes eu me perguntava, Deus, por que eu? Por que comigo? Justo eu que desejei tanto. O Senhor conhece o meu coração melhor do que qualquer pessoa, melhor do que eu mesma. O Senhor sabe das minhas vontades, dos meus sonhos, sei lá, até dos meus devaneios, assim, das minhas viagens, sabe? E por muito tempo eu me senti diferente de todo mundo. E hoje eu vim falar pra você, sabe? Nesse processo todo do caminho da infertilidade, eu tenho conversado com muitas mulheres, com muitas pessoas, e muitas já falaram pra mim que se sentem menos mulher. Algumas, até recentemente uma seguidora me mandou mensagem de que o marido decidiu se separar porque o problema está nela. E ele não poderia lidar com isso. E ele queria ser pai. Mas ele não poderia lidar com essas questões todas que ela tinha. E ela se sentiu menos mulher. E hoje eu venho dizer pra você, tentante. Você que tá aí tentando, você que pesquisa, você que vai nos médicos, você que faz teste de ovulação, você que sabe seu ciclo de cor salteado, você que passou até mesmo por uma perca gestacional, você que fez uma inseminação artificial e não deu certo, você que, como eu, passou por uma fertilização in vitro, tomou muito remédio, mas muita injeção, os seus hormônios foram lá em cima e lá embaixo, e você teve que se manter o mais
controlada possível durante esse tratamento, que você precisava fazer tudo certo. Você que tentou de tudo. E até mesmo você que não tentou nada. Você que simplesmente decidiu que você ia esperar. Seus filhos, você que decidiu pela fertilidade afetiva, você que está aí 1 ano, 2, 3 na fila da adoção. O que eu quero falar pra você hoje é que você não é menos mulher. Você não é menor que ninguém. E todas essas experiências que você tem vivido, eu quero que você entenda que todas elas servem para te edificar. Se você souber usar elas para isso. Se você souber não ficar só se lamentando por causa disso. Se você souber se enriquecer dessas experiências. E procure ali nessas experiências uma maneira de crescer. Eu, por exemplo, o canal me fez crescer demais, porque eu vejo quão a minha experiência ajuda os outros. E tudo isso que eu passei não foi em vão. Esses dias mesmo, uma moça, ela me mandou uma mensagem, porque ela ia fazer a esterossalpingografia na mesma clínica que eu fiz alguns anos atrás, e que eu tive um episódio traumático. E ela me achou num comentário do Google na clínica. E aí ela achou, e eu tinha comentado com o e-mail da oficina no Google, e ela mandou no WhatsApp da oficina, e aí ela descobriu que eu tinha um canal, porque eu conversei com ela, mandei meu canal, tal. E eu fiz com que uma mulher não passasse por todo aquele sofrimento que eu passei. E eu até esses dias eu conversei com o Wagner e eu vi que, cara, na época eu não percebia a dimensão disso, sabe? A dimensão do que tinha acontecido. Eu acho que a dor me atordoou de uma forma que eu não vi. Mas eu fiquei tão feliz de conversar com ela e evitar que ela passasse pelo mesmo e poder orientar ela e passar tudo que eu sei, sabe? Eu não sou médica, eu não sou nada disso, mas eu tenho muitas experiências. Então use tudo isso que você está passando. Esse tempo de tentante ou não, esse tempo que você está na fila de adoção, tudo que você aprendeu, use isso para te edificar como um ser humano e para ajudar outras pessoas. E não se sinta inferior, você não é inferior. Mesmo que você nunca tenha seus filhos biológicos ou seus filhos adotivos, enfim, você é uma mulher incrível. Eu quero que você se olhe no espelho todos os dias de manhã e se sinta incrível, se sinta maravilhosa para começar o seu dia. E no meio disso tudo, sabe? Eu comecei a pensar, e eu achei um poema de uma moça, o nome dela, deixa eu até ler aqui, é Emily Raquel Paulino Fernandes, que é um retrato realmente de todas as tentantes. E eu queria encerrar esse vídeo lendo esse poema para vocês. E quantas vezes eu estufei e alisei minha barriga em frente ao espelho. Quantas vezes eu chorei ao ver aquele comercial que diz: quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Quantas vezes eu senti enjoo, uma tontura, uma cólica e pensei: que seja meu bebê dessa vez. Quantas vezes eu fiz o teste e disse: só vou olhar daqui a pouco. Mas não resisti e fiquei olhando o resultado. E apareceu uma listrinha apenas. Meu coração apertou e mesmo passando 5 minutinhos eu ainda acreditava que a segunda listra iria aparecer. Horas depois eu ainda dava uma espiada na tirinha, só por desencargo de consciência, e me entristecia novamente ao ter certeza que não foi dessa vez. Sabe quantos vídeos de parto eu já vi? Quantos sonhos eu já tive? Quantas vezes eu senti o cheirinho de um bebê e sorri? Quantas reportagens eu vi na TV e na internet? Quantas vezes eu passei pelas lojas de roupinhas e móveis infantis e desejei que chegasse logo o meu dia? O dia de eu entrar naquela loja e comprar as coisas mais lindas para o meu bebezinho. Quantas vezes eu já comprei de presente uma lembrancinha e pensei: quando vai chegar a minha vez? Quantas vezes eu fiquei indignada a ver um bebê que foi abandonado ou uma mãe que não cuidou do seu filho? Quantas vezes eu chorei
ao imaginar a agonia de um bebê esquecido dentro de um carro. Muitas vezes. Quantas coisas eu não guardo só pra mim? Quem não entende chama de obsessão. Diz que eu não faço ideia do que eu quero, ou ao menos estou falando. Mas não. É um sonho, é um desejo, é um amor sem explicação. Um amor que já existe mesmo antes de um positivo. É o maior dos presentes, o melhor que pode acontecer na vida de uma mulher. E mesmo que caso não consiga ser gerado dentro de mim, será gerado em meu coração. É algo tão intenso que não posso nem explicar com palavras, ou talvez possa ser mãe. Então, você que tem todos esses sentimentos, que já passou por tantas coisas, não se sinta menos mulher. Ser mãe começa muito antes de gerar. Comece a trabalhar o seu instinto, comece a estudar, comece a entender esse sentimento e não se sinta de maneira alguma diferente das outras. E é isso. Um pouquinho atrasado, né? Quero desejar um feliz Dia da Mulher, que esse mês das mulheres seja aí de muita consciência, que a gente aprenda muito, que vocês continuem aqui. E eu espero que com a minha experiência, com os meus vídeos, com tudo que eu já passei e tenho passado, eu possa mostrar para vocês que dá para ter uma vida super feliz. Mesmo que às vezes Deus não atenda às suas vontades. Mesmo que às vezes você se sinta diferente de todo mundo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!